Mas a Viviane, ela vai estar ministrando a palavra nessa manhã para os nossos corações, né? Todo mundo já conhece Viviane, né? Está aí fazendo um trabalho muito bom, muito bonito no Instagram dela, não é isso, Viviane? Está fazendo um trabalho muito bom que Deus levantou, deu uma guinada assim na vida da Viviane nesta área, e ela tem vivido assim experiências muito lindas. Eu falei, você precisa compartilhar isso conosco, dividir isso com a igreja, não para que nós sejamos ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. Toda vez que você ouve alguma coisa de alguém que incentiva, que encoraja, você deve olhar para si e ver o que eu posso fazer, o que o Espírito Santo está ministrando na minha vida, né? Então, eu a convidei para trazer a palavra nesta manhã e, com certeza, nós seremos edificados. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Viviane. Te agradeço pela preciosidade que ela tem sido, ó Deus, no teu reino, na tua obra, em nossa igreja, na sua família, por onde quer que ela passe. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que esta manhã seja uma manhã, mais uma vez, onde que possamos ouvir a tua voz falando através da tua filha. Cremos que seremos edificados, não apenas edificados para ficarmos, ó Deus, com a palavra, mas para colocarmos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Como é bom estar aqui, né? A gente sente falta pra caramba, né? Estar aqui com os irmãos. Mas eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui nessa manhã. Mas antes de eu trazer a palavra, eu queria pedir para que você pudesse ficar de pé e que você desse um abraço, mais um abraço, mulher com mulher, homem com homem, mas bem apertado com a pessoa que está do seu lado. E fala para ela assim: eu estou aqui para cuidar de você. Abrace aí, mas ó, é aquele abraço, não é aquele tapinha nas costas não, hein? É aquele abraço, assim, ó, eu estou aqui para cuidar de você. Amém. Glória a Deus. Tem algum visitante aqui que está nos visitando nessa manhã? Tem algum visitante? Ó, abrace esse visitante aí, mais uma vez. E diga para ele, eu estou aqui para cuidar de você, hein? Amém? Mais algum visitante? Só aqui? Amém. Pode poder se assentar, queridos. Como é bom estarmos em comunhão, né? A palavra de Deus nos diz, né, que precisamos estar andando em comunhão, em unidade, em amor com o nosso próximo, porque o Senhor manifesta a sua presença por meio disso. Amém? Podeis se assentar. Todos receberam aqui um abraço? Todos? Ninguém ficou sem abraço? Quem ficou sem abraço aí, levanta a mão. Ninguém ficou, né? Amém. Podeis se assentar. O tema da minha mensagem, quando o pastor me convidou, Deus queimou muito meu coração em duas passagens. Eu cheguei a ficar com dúvida. Fiquei essa semana orando, Senhor, qual das duas? E aí eu tentei, né, juntar um pouquinho, vou falar um pouquinho de uma e um pouquinho do outra para, né, ficar equilibrado. Mas o tema da minha mensagem, Deus colocou no meu coração que cuidar é obedecer ao chamado. Quantos têm chamado de Deus aqui? E eu creio que você está exercendo o seu chamado. Quantos têm chamado aqui? Amém. Alguém que ainda não descobriu, vai descobrir, tá? Seu chamado aí, em nome de Jesus, tá? Mas quem tem o chamado, né, de Deus, é chamado para cuidar. Para cuidar. Abra sua Bíblia, lá em João 21, 16. Se puder colocar no telão aqui, também vai nos ajudar muito. João 21, 16. Todos acharam? Está passando aqui? Tá, né? Então, vamos lá. Tornou a dizer-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Disse ele: sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Nesse texto aqui, a gente lembra, né, do texto, da base do texto, que Jesus está aqui restaurando a vida de Pedro dentro desse contexto aqui, né? A gente vê que o Senhor ele não foi se encontrar com Pedro como uma maneira de acusação, como uma maneira assim de questionamento daquela culpa que ele tinha, porque ele tinha negado a Deus, né, Jesus 3 vezes. Naquele momento, Deus apareceu a ele e perguntou a ele de uma seguinte expressão: Pedro, tu me amas? E ele responde, afirmando, né, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que Pedro estava ali naquele momento, era um amor assim, naquele momento ele estava entristecido. Ele estava com muitas dúvidas, com questionamentos, porque ele sabia que ele tinha, em algum momento da vida dele, ele tinha desagradado o coração de Jesus. Muitas vezes nós associamos o nosso chamado com coisas grandes, com coisas poderosas, com multidões, sendo enviado para missões, estar em evidência. Mas Jesus nos mostra nesse texto, nessa seguinte pergunta, ele nos mostra um dos maiores sinais de obediência e cuidado. Ele poderia não ter se mostrado ali para Pedro, mas Jesus sabia que Pedro ele precisava daquele encontro. E eu estava pensando sobre isso, e eu estava refletindo, e Deus começou a falar comigo, o chamado começa com algo simples, profundo, de simplesmente cuidar das ovelhas. E o cuidado é uma linguagem prática do amor. E o amor, uma linguagem prática do cuidado. A gente percebe que as duas coisas precisam estar andando juntas. Elas não têm como andar separadas. Correto? E aqui, nesse texto, Jesus ele vai ao encontro de Pedro, e após essa negação, né, que Pedro teve ali, Jesus não faz acusação a ele, mas faz uma pergunta: tu me amas? E Pedro responde. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A gente se pergunta, puxa, como é uma pessoa pecou, errou, né? Não negou a Jesus, e logo em seguida Jesus vai, chama essa pessoa e fala para ela, olha, eu estou te confiando algo nas suas mãos. Eu estou confiando algo em você. Não foi por conta do seu pecado, não é por conta do seu erro, não foi por conta do que você fez. Ainda assim eu tenho algo para entregar nas tuas mãos. E o que eu tenho para entregar nas tuas mãos é cuidar de ovelhas. Por quê? Porque eu vim aqui cuidar de você. Ele veio aqui cuidar especificadamente da vida de Pedro. Ele veio abraçar Pedro. Ele veio mostrar para Pedro que ele ainda amava, que ele tinha uma obra na vida de Pedro. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Nos sentimos incapazes de fazer algo para Deus, não é assim? Porque a gente olha para dentro dos nossos pecados, acha que nós não somos capazes de cuidar de ninguém, de falar do amor de Jesus para ninguém. Mas Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Não há erro, não há pecado que o Senhor não deixe de nos amar. Mas Ele também quer que a gente venha se entregar em arrependimento. E aqui eu estava pensando sobre isso, e aqui nesse texto eu estava pensando em três possibilidades aqui que a gente pode destrinchar nesse texto. Cuidar é uma responsabilidade, não uma opção. Cuidar do seu irmão, cuidar do próximo, é uma responsabilidade, não uma opção. Não algo que uma hora eu quero, outra hora não quero. É uma responsabilidade. Em Gálatas, abre a sua Bíblia em Gálatas 6:2. A gente vai abrir um pouquinho a palavra hoje. Gálatas 6:2.
que diz assim. Abre aí, eu vou esperar. Todos acharam? Levai a carga um dos outros. Vamos repetir junto? Levai um dos outros. Amém, né? Jesus, ele nos dá essa direção. Por quê? Porque cuidar de pessoas faz parte do reino de Deus, do reino dos céus. Então não é uma opção. Cuidar de pessoas é uma prioridade do nosso chamado. É uma prioridade. É algo que Deus se agrada, que Jesus valoriza. Quando a gente olha Jesus vindo aqui nesse texto e indo ao encontro de Pedro para restaurar aquela vida, para trazer de volta ele para perto, porque Pedro, naquele momento, ele poderia estar se sentindo completamente indigno de estar perto de Jesus. Ele achava que naquele momento, por ele ter negado a Jesus, que ele não poderia estar ali ao seu lado, né? E Jesus foi lá ao encontro dele e mostrou para ele que ele era importante para ele. E quantas vezes nós olhamos o nosso irmão do lado porque ele pecou, ou ele se afastou da presença do Senhor, ou porque ele falou algo para você que de repente te desagradou, e você, às vezes, coloca um muro, uma barreira, de se aproximar dele pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, e a gente vai se colocando, né, numa condição de que ele não precisa estar mais ao nosso meio. E a palavra diz que cuidar é amar com a parte prática. Cuidar é amar com a parte prática. Eu estava vendo ali o bebezinho ali, né, quando chegou, e eu falei, a Isabelle, ela cuida, ama, mas ela tem que cuidar, né? Ela não tem que trocar fralda, ela não tem que dar banho, né, ela não tem que dar comidinha. Já pensou se ela dissesse, eu amo, mas eu não quero dar comida, eu não quero dar banho, eu não quero, né, trocar roupa? Ela não estaria fazendo a parte do amor na parte prática. E muitas vezes nós nos acostumamos a estar no nosso ambiente falando, mas nós não praticamos esse amor estendido. E a palavra de Deus diz lá em 1 João, abre sua Bíblia aí, 1 João 3,18. Abre aí, vamos ler juntos. 1 João 3,18. Todos acharam? 1 João 3,18. Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos ler todos juntos? Não amemos de palavras, mas de boca, mas em ação e em verdade. Vamos ler de novo? Agora eu quero ver vocês vai falar. Vamos lá. Não amemos de palavra, que está diferente, né? Meus filhinhos, vamos lá, meus filhinhos. Então, tem uma ação prática, né? Tem uma ação prática. Às vezes nós ligamos para a gente está numa era de internet, né? E a gente manda ali muitas mensagens assim, eu te amo, né? Eu te amo, meu irmão. Estou orando por você, meu irmão. Né? Bota lá o coração, aquela mãozinha, né? Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não oramos, passamos o dia, colocamos lá, mas nós não paramos. Não mandamos uma mensagem de preocupação, não chegamos a fazer um discipulado, não vamos na casa da pessoa, não fomos lá dizer que ela é importante, né? Não liga para perguntar por que ela não veio para a igreja. A gente passa às vezes o olho aqui e vê quantas pessoas não estão aqui hoje, mas a gente não liga durante a semana para falar, para perguntar, puxa, irmão, senti sua falta, né? Cheguei lá no seu lugar que você costuma sempre sentar e não te vi lá. Aconteceu alguma coisa? Precisa de mim para algo? Você precisa que eu faça alguma coisa por você? É a parte prática que o Senhor fala para que a gente possa fazer. E a gente precisa fazer isso de verdade. Fazer isso de verdade é fazer isso de todo o coração. Talvez você pense que o Senhor não está vendo essa nossa atitude, mas Ele está vendo se isso é verdadeiro,
se isso é só para mostrar para alguém, ou se de fato você também está entregando esse momento a Deus, né? Fazendo com que essa pessoa se sinta mais acolhida, se sinta abraçada, se sinta importante no nosso meio. E o mundo precisa de mais cuidadores e menos espectadores. Nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, os relacionamentos eles estão completamente superficiais. Já perceberam? Que na era da tecnologia, na era da IA, na era de tudo, os relacionamentos estão cada vez ficando mais frios. E estão ficando sem verdade. Elas estão ficando sem calor humano. Elas estão ficando sem toque. Elas estão ficando sem abraço, sem acolhimento. Né? E nós precisamos, como povo de Deus, trazer a cultura do reino do Senhor, mas falando e agindo. E o mundo espera de nós essa expectativa. Ele está esperando de nós essa atitude de amor, de entrega pelo nosso irmão. E cuidar é cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo no reino dele e cooperar com o nosso bom pastor. Porque nós temos um pastor para cuidar de nós. O bom pastor cuida de nós, mas também nós precisamos cuidar dos outros. E aí ele fala para Pedro, apacenta a minha... Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então tem uma chave muito importante nesse texto, que Jesus poderia falar para ele, Pedro, tu me amas? Então vai lá, pregue, cante, faça alguma coisa na parte prática na parte de limpeza, tudo bem, isso é importante, nós também demonstramos o nosso amor por isso. Mas ele cita algo muito importante, ele vai e diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu e você somos importantes no reino. Somos prioridade para Deus. Talvez você precise deixar alguma coisa que seja muito importante de fazer, alguma limpeza, alguma coisa, e ir ao encontro dessa pessoa que você sabe que ela precisa de um abraço, de um acolhimento e de algo importante do Senhor. E o Senhor fala lá em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós. E Ele não fala para nós assim, vá lá, faça isso. Não, a única coisa que Ele fala para que a gente possa amar e cuidar uns aos outros. A Bíblia fala, né? Quando a gente fala de amor, Ele fala, qual o primeiro mandamento? Quem lembra que é o primeiro mandamento do Senhor? Vamos falar um pouquinho mais alto, aí vai todo mundo ouvir, vai lá. Quem lembra? Fala aí. E o próximo como a ti mesmo. Então Ele está fazendo um questionamento para a gente. Você se ama? Quantos aqui se amam? Quantos se olham no espelho e falam, nossa, eu me amo. Hoje eu acordei bonita, fiz uma maquiagem aqui, vocês estão vendo, né? Eu me amo. Mas Ele está falando algo muito importante nesse texto. Você me ama? Então eu amo Josué, eu amo o Carlos também, né? Amo a Aline, amo o Leandrinho. E a gente tem que amar, mas amar na parte prática, não só de palavras. E aí, eu quero parar um pouquinho aqui, antes de dar um pouco mais para a gente a parte prática, para aplicar isso aqui. Deus, Ele começou a fazer algo na minha vida, quando eu fui para São José dos Campos. Eu cresci num ambiente aqui, desde os meus 8 anos de idade, participando da IBF, culto de infantil, louvores, participando com a irmã Glorinha, né, irmã Glorinha, da MCA, indo cantar com as mulheres, tudo quanto era encontro, estava eu lá, né? Me chamavam para fazer participação do louvor, a irmã Eleci, né? Uma pessoa que, uma mulher de Deus que, assim, foi uma mulher que investiu muito no cuidado com minha vida. Sempre quando tinha alguma programação, ela estava ali, era muito amiga da minha mãe. E eu cresci nesse ambiente, de estar nos ambientes, servindo as pessoas, com o meu talento, com aquilo que Deus tinha me dado. E chegou um momento da minha vida que Deus, Ele fez um reposicionamento. Ele tirou-me daqui
e falou que eu ia para Manaus. Quando Deus falou aquilo que eu ia para Manaus, eu me senti assim, muito deslocada, porque aquilo que eu acreditava era muito real na parte do serviço, né? Na parte da comunhão, e aqui era a minha casa. E Deus me levou para aquele lugar. Ele falou, você vai para aquele lugar, eu vou trazer você de volta, mas você vai para aquele lugar. E naquele lugar eu fiquei 1 ano sentada no banco. 1 ano sem participar de ministério de louvor, ministério do adolescente, cantando, nada, não fiz nada. Mas ali eu descobri algo que Deus queria falar ao meu coração. Eu fui cuidada. Eu tinha 22 anos quando eu fui para Manaus. Eu não sabia de nada da vida ainda, irmãos. Não sabia cozinhar direito, não sabia fazer nada. Muito mal fazer um feijão direito, eu não sabia fazer. Né? Às vezes eu fazia um negócio que tirava fora do tempo, um arroz saía papado. Era uma coisa horrorosa, né? Mas Deus me levou para aquele lugar. E quando eu cheguei lá, sabe como que Deus tratou de me cuidar? Eu fui para a primeira célula na minha vida lá. Sentei lá com uma célula de casais e encontrei líderes assim que foram líderes completamente especiais da minha vida. Eu cheguei lá triste, abatida, porque eu tinha deixado a minha família, algo que eu mais amava, igreja e tudo. E eu me senti perdida, senti vazia lá. E lá Deus começou a tratar comigo. Eu sentava lá e eu falava, mas eu estou sentindo isso, isso, isso. Não, vamos cuidar de você. Foram na minha casa, eles iam na minha casa uma vez por semana. E quando eu cheguei lá, em Manaus, quem conhece aqui Manaus sabe que Manaus é muito calor, né? É quente, aquele negócio assim, horrível. Você sente a mão, às vezes, assim, fica até grudada de tanto calor e muita chuva no final. E nós chegamos lá e nós não tínhamos, alugamos um apartamento, mas não tínhamos ar-condicionado. E era muito quente. E eles iam sempre lá nos visitar. E aí, quando chegou lá uma vez, a líder, né, de casais chegou lá e falou assim, nossa, estou observando que você não tem um ar-condicionado. Você veio para cá sem ar-condicionado? Você não tem? Como é que tá? Eu falei, não, a gente chegou aqui agora, estamos começando a imobiliar algumas coisas e tal. Ah, então tá bom. Mas eu acho importante vocês terem, porque aqui é muito calor, tá? O bebezinho de vocês precisa, então tá bom. E aí passou. Quando foi uma semana, passou uma semana, eles chegaram na minha casa, eles chegaram com o ar-condicionado novinho. Aquilo, gente, meus irmãos, eu levei um susto, porque assim, eu tinha pouco tempo chegado lá. E o meu marido ficou assim, como que eles compraram um ar-condicionado, deram um ar-condicionado para a gente? Como que isso é possível? Até ele falou, ficou constrangido. Mas naquele momento eu senti o quê? O amor de Deus. O cuidado de Deus. E eu falei, nossa Deus. Me senti amada, né? Senti amada, acolhida. E nós começamos a acompanhar com aquele grupo de comunhão. Meu marido trabalhava muito, ele trabalhava até hoje, eu trabalho na área de logística. E eu passava muito tempo sozinha, passava muito tempo com meu filho, sentindo falta. Às vezes eu ligava para a pastora Cláudia, para a irmã Dilé, que está ali, acho que não sei se ela está ali hoje, mas a irmã Dilé sempre orava por mim de lá. E aí um dia, nós estávamos lá e eles começaram. Não, você não está sozinha, você tem uma família aqui. Nós estamos aqui para cuidar de você. Se precisar, nós vamos chorar com você, nós vamos cuidar de você. E foi um ano, parecia assim, um ano passou muito rápido. Mas eu sempre tive vontade, desejo de voltar. E quando Deus falou que Ele ia me trazer de volta, Ele me deu um sonho falando que a chefe do meu marido ia pedir demissão de 12 anos de casa. E na hora eu cheguei para o meu marido e falei, olha, chegou a hora de nós voltarmos. Ele já, como? Imagina, como que isso vai acontecer? É impossível, a minha chefe tem que pedir demissão para eu vir no lugar dela. E aí, naquela semana, Deus foi lá e fechou. Ela entregou o cargo dela, foi trabalhar na Viva de 12 anos. E na outra semana, meu marido já precisava estar aqui no domingo. Eu fiz a mudança sozinha, com eles me apoiando na mudança. Cuidando de mim. Agindo tudo. Ficando com meu filho, para poder fazer a mudança. E naquele momento, eu estava radiante que ia voltar, né, para cá. Mas eu aprendi muito com aquela minha primeira célula. Porque não só foi uma coisa de falar que amava, mas foi um verdadeiro cuidado que eu precisava. Se não fosse aquela célula de líderes ali na minha vida, talvez eu não sei, poderia ter entrado numa depressão profunda. Porque foi muito assim,
foi um momento da minha vida muito difícil de estar longe da minha casa, dos meus amigos, dos meus irmãos. E eu lembro que, quando foi no final da vinda, né, de ir embora, eles perguntaram qual hora que ia ser o meu voo. E aí nós fomos para lá, no final da noite. Meu voo foi cancelado, só que eles não sabiam. Me botaram lá no hotel e tudo. E eu fiquei lá esperando a hora do voo. E quando eu veio a célula, o pequeno grupo, né, que a gente chamava de pequeno grupo, nem de célula, veio. E eu levei um susto quando eu vi eles fazendo uma despedida para mim no aeroporto. Eu chorei tanto. E depois falei assim: Senhor, agora eu estou indo embora, eu estou deixando uma família aqui. Agora eu estou indo embora porque eu quero estar com a família aqui, que eu quero estar com esses amigos aqui comigo, né? E foi algo que me marcou muito. E quando eu voltei de lá, cheguei aqui nesse ambiente, voltei para cá, né? Quem ama Nova América, gente? Quem não ama Nova América, né? Pode estar em qualquer lugar, gente. Você pode ir para qualquer lugar. Eu estou no tempo de Deus, que eu estou semeando em outro lugar. Mas aqui é a nossa casa. A gente encontra aqui, é um acolhimento. E voltei para cá, começamos, né? Novamente, se enturmar e tal. E Deus foi e falou: não, eu vou mandar você de volta para um outro lugar agora. Eu vou mandar você para São Paulo. Você vai. Deus vai levar você para lá, Deus vai trazer, mas vai se demorar bastante. Não vai ser rápido que nem você foi para Manaus, não. E lá vai eu de novo, em obediência ao Senhor. E chegando lá, para minha surpresa, quando nós chegamos lá, fomos para a igreja batista da cidade, né? Pastor Carlito. E quando nós chegamos lá, o que aconteceu? Me colocaram na segunda célula. E aí, quando eu cheguei lá, falei: nossa, que legal, aqui também tem célula, aqui também tem grupo de comunhão, né, tal, papá. E eu cheguei lá, não conhecia ninguém, gente. Cheguei lá, não conhecia ninguém na minha rua, nem nada. E aí eu falei: eu vou abrir uma célula na minha casa. Vou abrir um pequeno grupo na minha casa. A mesma coisa que eles fizeram comigo lá, eu também quero fazer. E abri. E, para minha surpresa, a minha rua inteira participou da minha casa. A minha rua inteira me visitou. Quem é carioca sabe, né, que o pessoal daqui, paulista, né, sabe, que os paulistas são um pouco mais fechados, né, eles são um pouco mais reservados. Só que o carioca, né, abre a porta para todo mundo, chama para fazer churrasco, chama para fazer... A gente é assim, né, a gente vai convidando todo mundo. E começaram todo mundo a vir na minha casa. Chefe do meu marido, amigos, casais do meu marido começaram a vir. E eu me vi lembrando de tudo aquilo que fizeram por mim, eu fazendo por outros. E a minha casa começou. Tinha vezes que a minha casa tinha mais de 30 pessoas. Não era nem mais célula, gente. Já era praticamente quase, né, um culto. E olha, Deus foi tão tremendo que Deus começou a salvar meus vizinhos. Começou a trazer pessoas ali que não tinha ainda a oportunidade de ter conhecido Jesus. Eu conheci uma das chefes do meu marido na época. Ela não era cristã. Nós fomos num evento de festa, né, de Heineken e tudo, lá que meu marido trabalhava na Heineken. E eu cheguei para ela estava chorando, assim, com os olhos meio lagrimados. Eu falei: você está bem? Ela: não estou bem, estou passando uma crise no meu casamento, estou aqui, mas, sabe, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo como se eu tivesse, sabe, não estou bem. Eu falei: você não quer ir na nossa célula lá em casa? Ela falou: vamos lá. E quando chegou lá, ela aceitou Jesus lá. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Entrei esse texto para falar, porque o amor, ele precisa ser uma parte prática. Tem uma parte prática, não é só uma coisa de falar. Eu amo o pastor Amós, eu amo o pastor Gilberto, eu amo a irmã, né, Elisa, mas tem algo que a gente possa fazer para que a gente possa demonstrar esse amor? E nós estamos na semana da estação do cuidado. E o cuidado, né, que o Senhor Jesus está falando para Paulo aqui, é: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, vai onde elas estão. Talvez em alguns lugares que você tem acesso, só você tem acesso, só você sabe onde que Deus tem essa ovelhinha lá que está perdida, mas você talvez ainda não sabe como fazer. E nós estamos aqui para mostrar que nós somos simples, a nossa vida, né, vai acontecendo, e é nessas coisas simples que Deus vai se manifestando. E eu lembro que foi um momento muito edificante na minha vida, quando eu fui embora, né, que eu me mudei várias vezes de rua, né, e toda vez que eu estava em algum ambiente, de algum lugar, Deus me trazia vizinhos para minha casa, crianças para minha casa, para cuidar, né, e foi um tempo muito abençoador que eu passei em São Paulo. Então, o que eu quero dizer é que nada
que nós fazemos tem sentido. Nós não estamos fazendo para nos amostrar, mas nós estamos fazendo isso para semear sementes para o reino. E isso você vai colher daqui a pouco. Talvez eu semeio aqui, a outra pessoa, a Débora lá no fundo, vai colher, né, Débora? Aquilo que eu semeei, talvez não vai ser nem eu. Mas talvez a Débora que vai semear aquilo que eu plantei há muito tempo. E assim a gente vai colocando, vai incluindo pessoas no reino e pessoas no cuidado do Senhor. E eu falo que obedecer, né, o chamado é cuidar. Não tem como a gente dizer que o chamado sem cuidar. Não tem como. É uma missão, é uma nossa missão no reino. Hoje, né, Deus está nos convocando para esse cuidado. Por quê? Porque o mundo lá fora, ele está excluindo as pessoas. Não é verdade? Recentemente, uma amiga minha falou para mim assim, Viane, você está com seu livro publicado, tem, né, 2 livros, ainda está finalização. E ela falou assim, você precisa começar a divulgar alguma coisa, fazer alguma coisa pelas redes sociais, para você começar a divulgar o seu livro e tudo. E ela me sugeriu que eu fosse para o TikTok. Falei, o que eu vou fazer no TikTok, gente? Vou fazer no TikTok. Aquela dancinha TikTok, o pessoal só dançando no TikTok, aquelas coisas lá, sabe? Você fica lá o tempo todo lá, só nada de bom. E ela falou, Viane, você carrega algo. Você precisa sair do seu ambiente. Tem pessoas que querem ouvir você. Aquilo que você carrega. Elas precisam ser cuidadas por você. Irmãos, eu falo para o pastor. Que tem coisas que não vou na internet, eu vou porque eu tenho que fazer. Mas não é uma coisa assim que é natural, sabe? Que não é aquela coisa que eu vou assim, né, sou espontânea. Não, eu tenho ainda alguns bloqueios, sabe? Eu pedi a Deus ainda para desbloquear. E eu fui e falei assim, o que eu vou fazer, Deus? Me dá uma direção. Como que eu vou começar a divulgar isso? Vou falar do meu livro? Eu não queria chegar. E Deus falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá e vai fazer live de oração. Live de oração. E eu falei, ai meu Deus. Eu fui o primeiro dia. Abri e fui fazer uma live de oração. Irmãos, tremia que nem uma vara verde. Não sabia, sabe? Estava assim, meio, não sabia nem olhar para a câmera direito. Mas eu abri. Para minha surpresa, deu na primeira live 2.000K, que são 2.000 visualizações. Tinha gente lá dentro. E começaram a pedir. Você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Eu comecei a orar. Bota o seu pedido, nós vamos orar. Bota o seu pedido, nós vamos orar. E teve uma irmã que entrou lá e falou assim, irmã, você tem como orar por mim? Porque o meu marido ele foi preso injustamente. Está na cadeia, a gente estava em processo, ele foi preso injustamente, minha irmã. E eu estou desesperada, porque eu tenho filhos pequenos, não sei o que fazer. E ele está preso. Eu falei, vamos orar. Comecei a ler o texto, né, falando sobre Paulo, né, para ela. Ministrei sobre Paulo, que ele estava na cadeia também, Paulo e Silas, enquanto ele estava adorando. E nós começamos a orar. Ela entrava todo dia. E nós orávamos. Quando foi no 7º dia, acho que foi no 8º dia, ela mandou mensagem, me adicionou, né? Então tem as mensagens lá nos caixinhas. Ela chegou para mim e falou assim, irmã, meia-noite. Irmã, eu tenho uma notícia para te dar. Meu irmão foi solto. Meu irmão foi solto. E eu não tenho palavras para te agradecer, porque você orou por mim esses 8 dias. Meu irmão falou que ia vir aqui na sua live, que ia agradecer, porque você orou por ele. Não julgou ele, porque achava que ele realmente... Porque pessoas quando falam que vai estar na cadeia, né, pastor, a gente pensa assim, né, fez alguma coisa errada, né? E eu não pensei nisso, eu orei por ele. E nós começamos ali, eu me emocionei, falei, Senhor, tu sabes que eu não queria estar aqui. Né? Porque assim, é um ambiente que às vezes a gente fica assim, né? Tu sabes. E eu falei, nossa Deus, que tremendo, né? E ela entrou na live no dia seguinte com o irmão, testemunhando ali para aquele povo que estava ali, que ele tinha sido solto e que ela estava agradecendo porque eu não desisti de orar por ele. E começou a acontecer algumas coisas nas lives, irmãos, que assim, eu até comentei, acho que não sei se eu falei para o pastor, que foi algo assim, para mim, foi Deus mostrando, eu te chamei para cuidar. Eu te chamei para cuidar. E aí começou a entrar pessoas lá que estavam com problema de paternidade. Pessoas que estavam com dificuldade de não sabiam, vamos dizer assim, já estavam afastadas do Senhor.
Em 15 dias que eu fiz a live, Deus me deu 13 vidas. 13 vidas. 3 se reconciliando para Jesus. Uma menina do Rio de Janeiro aqui, do Rio de Janeiro, lá do centro do Rio. Ela tinha perdido a mãe dela, estava desesperada. E a gente começou a orar por ela. E eu perguntei do nada para ela, falei, você já é cristã? Ela, não, eu estou afastada. Falei, então vamos orar por você. Ela, não, eu quero aceitar Jesus. E eu aceitando Jesus. E para minha surpresa agora, em pouco tempo, eu estava lá na live. E chegou uma pessoa que falou para mim assim, eu sou traficante. Eu falei, Deus. E eu falei, tudo bem com você? Né? Falando, tudo bem com você? Como é que tá, o que você precisa? Eu falei, eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais. Perdi minha família, perdi meus filhos, estou drogado, quero sair dessa vida, mas eu não tenho ninguém que me ajude. E eu peguei e falei, tem sim, o Senhor está aqui. E comecei a falar de Jesus, eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Eu falei, então repete comigo aí na sua casa. Eu aceito Jesus. E começamos o pessoal da live, tudo lá, glorificando, exaltando. E esse traficante está lá me acompanhando pelo TikTok. Irmãos, nós precisamos sair das 4 paredes para cuidar. Talvez Deus está desafiando a gente, porque Ele está voltando. E tem outras experiências aqui que não vai dar tempo para falar, não sei nem que já passou do meu horário aqui, que eu estou meio perdida de horário. Mas tantas experiências que Deus me deu ali, que eu às vezes, quando acaba a live, de verdade, eu vou para o meu quarto e falo assim, Senhor, obrigado. Porque aquilo que semearam na minha vida, lá atrás, do cuidado, eu estou colocando isso em prática agora. E talvez eu tive que deixar algumas coisas para trás. Eu tive que queimar algumas coisas para trás, para poder ter esse tempo, para poder estar lá cuidando. Quantos estavam aqui na peça do Jardim do Inimigo? Naquela peça, quando o Manassés me chamou, eu estava vivendo uma transição na minha vida. Uma coisa assim, né? Quem me acompanha aqui, que sabe que tem muitos aqui que estão cuidando de mim. Vocês não sabem, mas tem muitos que estão cuidando de mim aqui, orando, me abraçando, me acolhendo. E eu estava vivendo um momento turdoado da minha vida. E o Manassés falou, olha, eu queria que você fosse o pássaro. Queria muito que você fosse o pássaro. E eu falei, então vamos. Eu aceitei o desafio. E no dia da live que nós estávamos fazendo aqui, eu sei, talvez ela, não sei se ela está aqui, mas talvez ela esteja assistindo. E ela assistiu lá a peça e ela falou, naquele dia ela estava tentando se matar. De manhã. E ela entrou na peça à noite, para assistir a live à noite. E quando ela viu a live à noite, ela falou, eu quero conversar com essa menina, porque na peça aqui que a gente está falando sobre as emoções, né? Eu estou me sentindo assim, exatamente como ela está falando. E ela me adicionou pelo Instagram e falou a história dela. Comecei a discipular. Estamos fazendo um encontro com ela toda quinta-feira, a parte da tarde. Fiquei acho que uns 2 meses assim, 2 meses mais ou menos. Ela veio aqui, ela aceitou a Jesus. Ela está num processo com Deus, orem por ela. Não vou falar o nome da pessoa, mas ela está num processo. E eu creio que ela vai ser curada. Eu creio que ela vai ser curada. E quem vai curar é a igreja do Senhor, junto aqui, acolhendo ela. Transformando, acolhendo, amando. E quando eu fiz esse discipulado para ela, começou Deus me trazer outras pessoas da live. Eu estou discipulando, acho que 7, agora vai ser 7 pessoas das lives. A gente tem um encontro 1 hora, a gente senta, a gente lê a palavra. A gente chora junto. Tem pessoas que eu estou aconselhando que está com casamento, o marido já saiu de casa, nós estamos orando. Tem pessoas que estão com problema de depressão, nós estamos orando. Tem pessoas que estão passando por um momento financeiro, e nós estamos orando. Problemas que perderam muitas coisas. Tem pessoas, meninas novas, uma menina que perdeu o namorado, estava noiva, e o namorado faleceu. Uma jovem, tem mais ou menos uns 20 anos, e a gente está orando por ela. Várias situações. Então Deus, Ele está falando para mim e para você nessa manhã.
apacenta as minhas ovelhas. Agora, onde estão essas ovelhas? Talvez ela está no seu trabalho, talvez ele é seu vizinho, talvez vai ser alguém daqui da internet que vai te procurar, talvez é alguém da sua própria casa. Meu filho ontem chegou para mim e falou assim: mãe, tem uma amiguinha da minha escola que ela falou para mim que ela tentou se matar. Eu falei: é mesmo, meu filho? E eu falei para ela procurar você, para conversar contigo. E ela falou o que é. Ela me mandou um texto contando a história dela, adolescente. Ela tinha sido abusada, ela tinha passado por muitas situações. E eu falei com ela: vamos discipular essa semana? Ela: vamos discipular essa semana. Uma adolescente de 17 anos. Então, às vezes, nós precisamos sair, né, desse pensamento de que chamado é só fazer coisas, né? Simplesmente fazer. Pare para cuidar. Quem já foi cuidado aqui? Quem já foi cuidado alguma vez por alguém? Quantas pessoas? Agora Deus está te chamando para você cuidar das mesmas coisas que a gente às vezes passa, lutas que a gente passa. Deus está chamando para a gente testemunhar para outras pessoas. Eu nunca imaginei que algumas situações da minha vida que eu passei no passado, né, que muitos aqui conhecem, hoje eu estaria falando e cuidando de alguém que passou pela mesma situação que eu. Eu fui molestada 4 vezes na minha infância e fui abusada sexualmente com os 13 anos de idade. Eu queria apagar da minha história essa fase da minha vida. Eu queria literalmente apagar. Mas Deus falou: é isso que eu vou usar na sua vida, aquilo que foi ruim, aquilo que foi, sabe, o pior daquilo que você passou, para você cuidar de alguém. E por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui de São Paulo para cá, que eu decidi abrir essa caixa, porque eu não falava isso para ninguém, deixei guardado por muitos anos, nem da minha mãe eu falei. Minha irmã ficou sabendo quando eu voltei. Com o pastor, comentei com o pastor, com a pastora Cláudia quando eu cheguei. Porque Deus começou a falar comigo, verberar comigo. Ele falou: você precisa botar isso para fora, você precisa botar isso para fora, você precisa falar, você precisa falar. E eu fui para um encontro, não vou falar o nome aqui porque muita gente, né, não passou, mas eu fui para um encontro. E quando eu cheguei nesse lugar, eu vi uma cena naquele lugar, eu falei: Senhor, quantas pessoas estão passando por aquilo que eu passei e eu estou calada. E eu peguei e falei: não, a partir de diante desse momento, não quero saber mais sobre a minha reputação, sobre aquilo que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu passei e me abri naquele lugar. Irmãos, quantos filhos de pastores e filhas de pastores me procurou falando que tinha sido abusada. E me procuraram e nós fizemos discipulados. Teve um que era filho de pastor, que me procurou e ele falou: eu abandonei essa vida que ele tinha ficado como... Depois do abuso ele virou homossexual sem os pais saber. E ele só falou aquilo porque eu me abri. Já pensou se eu ficasse calada? Então a sua história, a sua vida vai cuidar de pessoas. E depois Deus começou a trazer pessoas assim. Eu fui para um encontro em São Paulo para cuidar de mulheres. E quando eu cheguei lá, falei também com o pastor, né, que eu cheguei lá. E eu falei: Senhor, o Senhor me permite falar isso aqui? E Deus falou: abre tua boca e fala. Foram 60 mulheres. Irmãos, a maioria das mulheres, líder da intercessão, pessoal do louvor, tinha passado por abuso. Eu fiquei abraçando todo mundo. E eu lembro que eu falei: pastor, da próxima vez eu tenho que levar intercessão, gente. Porque foi assim, eu não conseguia abraçar, porque era muita gente para abraçar e acolher. Porque elas passaram por aquilo. E eu estou cuidando de 3 ainda que foram de lá. Então, irmãos, aquilo que é mais vergonha para você, aquilo que talvez é frustração, talvez aquilo que é dor, tem pessoas que precisam ouvir quando você superou tudo isso. E Deus está falando: cuide e apacente das minhas ovelhas. Não estou mais preocupada com aquilo que as pessoas irão pensar ao meu respeito. Eu estou preocupada com aquilo que o Senhor pensa sobre mim. E aquilo que Ele quer me conduzir para restaurar pessoas que ainda estão presas em alguns lugares, que só o Senhor pode tirá-las de lá.
Então você, nessa manhã, está sendo desafiado a, assim como Pedro respondeu ao Senhor, nós possamos responder ao Senhor também. Ele respondeu assim: tu sabes que eu te amo. E aí você vai responder. Ele vai falar para você. Então apacenta. Vamos ler? Então apacenta. Você ama Jesus? Então o Senhor está respondendo: apacenta as minhas ovelhas. Não por obrigação, mas por amor. Por amor. Porque muitas pessoas Deus vai dar nas mãos de vocês quando vocês fizerem com a motivação certa. Não faça porque eu tenho que falar. Não tem aquele filho que fica, vou ter que falar de Jesus. Tem que falar. Onde eu vou ter que falar. Não, fala por amor. Né? Fala por amor. Se abre a sua casa. Abra uma célula. Né? Eu tenho visto pessoas aqui contando experiências aqui tremendas depois que abriu a porta da casa. O como que Deus está trazendo pessoas. Então abre a tua porta para você experimentar aquilo que também eu experimentei. Não fique com vergonha se você não tem nada na sua casa, né? Não fique com vergonha, mas pensa em algo mais prioritário e importante, que é o reino dos céus. Quando você chegar lá no céu, você vai dizer: Senhor, eu apacentei as tuas ovelhas. Amém? Então eu queria que você se levantasse agora. E eu queria, antes de terminar, né, de pastor, eu não queria deixar essa palavra só para a questão da igreja, nós que somos crentes. Mas talvez tenha alguém aqui hoje, nessa manhã, que veio nos visitar, que precisa ser cuidado. Que precisa ser cuidado por esse bom pastor. Então feche seus olhos. Você vai interceder agora por essa pessoa que precisa ser cuidada aqui em nosso meio.